Neste terceiro e último programa, vamos ver aquilo que talvez seja o maior legado de Rondon para os povos indígenas: os próprios índios se organizando na defesa dos seus direitos, como a cultura, o seu território e as suas tradições. Filosofia indígena não tem esquerda nem direita. Filosofia indígena não tem partido político. Filosofia indígena não tem a religião do homem branco, porque todos esses fatores dividem as pessoas e os povos. Então, nós temos que praticar na relação do futuro uma caminhada baseada nos rastros dos nossos antepassados. A visão da sociedade brasileira no passado recente era de que os índios iriam desaparecer, né? De que o brasileiro é uma mistura de raças, né? Isso aqui é um pirão étnico, né? E que a tendência era que todas as particularidades culturais desse país, né, se misturassem nesse caldo cultural, né? E a realidade hoje mostra uma coisa muito diferente, né? Os índios estão aí para o futuro do Brasil. Você tem uma situação hoje, a maior parte das terras indígenas estão demarcadas, né? A população indígena está crescendo, né? E a questão indígena está inscrita no futuro do Brasil. Do enorme legado humanista deixado por Rondon, especialmente junto aos povos indígenas que tanto sofreram a partir do contato com o homem branco, a consequência mais importante talvez seja uma nova realidade desses povos que estão se organizando em sua defesa cultural e econômica, buscando alternativas para a sua tutela e, em alguns casos, recuperando o crescimento populacional e o resgate de suas tradições e de seus idiomas. Aprendi com meus pais, com meus avós, principalmente o respeito a dois valores: a criança e aos velhos. E também a respeitar os códigos da natureza, os sinais que a natureza nos traz. E eu jamais pensei de que um dia eu pudesse estar vivendo na grande cidade, né? Mas um dia eu fui levado para estudar. Ingressei na Força Aérea Brasileira, primeiramente como soldado, e depois fui assumindo alguns cargos e até ser aprovado na academia, uma escola de elite da Força Aérea, que é a Academia da Força Aérea, para aprender a pilotar avião. Foi quando então eu descobri quão distante eu estava da minha origem, das minhas tradições, quando eu senti saudade da minha aldeia. Nesse período, eu tinha muita vergonha de dizer que era índio, né? E como piloto, aluno de pilotagem da Força Aérea, eu aprendi que todos os valores militares, principalmente de sobrevivência e de guerra na selva, os professores eram os nossos ancestrais indígenas. E a partir desse pensamento é que eu procurei, através da criação de um grupo de estudantes indígenas, depois uma equipe de futebol indígena e depois um movimento organizado dos povos indígenas, de que era preciso ter novos índios na luta desses valores, porque de alguma maneira todos os líderes indígenas, chamados líderes indígenas de hoje, eles passaram por algum tipo de preconceito, de dificuldade, e se impuseram com tudo isso para mostrar que vale a pena ser índio no Brasil. Eu sou índio do Brasil e fui incumbido por 92 organizações indígenas dos 5 continentes do mundo para conversar com vocês nessa tarde.
os índios, desde 88, até antes um pouco, começam a ter suas organizações, né? Começam a ter os seus projetos. Né? Então, o papel do Estado hoje, né, na verdade, está em xeque na relação que ele tem com as populações indígenas. Você ainda tem populações de pouco tempo de contato ou isoladas que precisam da proteção do Estado, né, bastante forte. Né? O Estado tem um papel importante no reconhecimento e proteção das terras indígenas, né, que é um papel inquestionável do Estado. Né? Ailton Krenak nasceu no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Remanescente de um grupo indígena Kayapó, alfabetizou-se com 18 anos e foi o responsável pela recuperação cultural de seu povo. Participou ativamente da organização dos povos indígenas durante as discussões na Assembleia Constituinte em 1988, através da UNI, União das Nações Indígenas, que resultaram em grandes avanços nos direitos indígenas. Hoje, Ailton está voltado para a preservação cultural dos Krenak e realiza anualmente o Festival de Dança e Cultura Indígena, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. A União das Nações Indígenas foi a organização que juntou nossas tribos, 180 tribos, para fazer pressão no governo, para botar na Constituição de 88, né? O capítulo que tem lá sobre os direitos dos índios. Que antigamente, né, na Constituição antiga, não tinha nenhuma referência nem ao nosso território, nem aos nossos direitos. E era um absurdo. E nós fizemos um movimento juntos, várias tribos, no final da década de 80, pressionando o governo para botar na Constituição do Brasil o nosso direito, a garantia dos nossos territórios e a garantia do direito da livre manifestação da nossa cultura. Até essa época, para vocês terem uma ideia, a língua portuguesa era obrigatória nas nossas escolas e era proibido. Não tinha nenhuma literatura, nada produzido nas nossas línguas, era proibido. A partir do pensamento de Rondon, de fazer do índio um índio melhor, surgem nos anos 70 diversos líderes indígenas, principalmente na capital do Brasil, que é Brasília. E esse movimento indígena chega em Brasília para buscar os seus direitos, como a demarcação das terras, o direito à educação diferenciada, um tratamento de saúde também diferenciado e também o direito à sobrevivência sob novos parâmetros, como a agricultura, a pecuária e essa linha de ação do índio brasileiro deixa claro que a política indigenista estava errada e continuava errada, principalmente através do assistencialismo. E os índios não queriam mais apenas sandálias, cobertores, mas queriam direitos coletivos, direito não só para o cacique, mas também para suas comunidades. Quando surge pessoas como Raoni e a figura mais destacada do cacique Mário Chavante, que depois ficou conhecido como Mário Juruna, que aprendeu, por exemplo, a usar um gravador, uma tecnologia do homem branco, para gravar as conversas e também para divulgar essas conversas e muitas vezes cobrar publicamente o não cumprimento dessas promessas.
nós demonstramos e provamos de que nós podíamos nos capacitar segundo os códigos do homem branco e sem deixar a nossa filosofia, a nossa tradição, o nosso costume e a nossa língua. Se integrando, você desaparece enquanto um diferente ou se torna um quase igual aos demais. Então, eu acho que nós, mais do que nunca, lutamos para que isso não acontecesse e provamos que nós podemos perfeitamente estar aqui fora, convivendo com a sociedade não índia, na defesa dos nossos direitos, sem, por isso, jamais deixar de sermos índios. Então, a política indigenista, ela tem sido marcada ao longo do tempo, teve essa meta de nos integrar. Com as respostas nossas, através das nossas lutas, das nossas organizações, nós nos organizamos, porque descobrimos que esses espaços, enquanto organizações, eles seriam muito mais eficientes na defesa dos direitos dos povos indígenas. E foram marcados, as nossas lutas foram marcadas por momentos muito importantes no Brasil, por exemplo, com a Constituinte, né, que resultou na Constituição de 1988, onde nós tivemos grandes avanços, principalmente na questão da garantia das nossas terras e no reconhecimento, através do Estado brasileiro, pelo Estado brasileiro, o reconhecimento da diferença, né, reconhecer que nós somos povos diferentes, nós somos culturas diferentes, nem por isso somos povos ou pessoas incapazes. Eu acho que a sua época, né, todas de alguma forma contribuíram. Em 1910, quando Rondon começa a trabalhar com os povos indígenas, quando com ele nasce essa coisa de construir o compromisso do Estado brasileiro na proteção dos territórios, das culturas, da integridade física mesmo dos índios, quando começaram a construir as linhas de transmissão nas terras do sul, em outras regiões, quando houve o desbravamento, né, do Brasil. Eu acho que na época dele, isso é o que estava ao alcance dele fazer. E ele, enquanto um humanista, enquanto uma pessoa preocupada realmente o conceito dele de defender direitos, era o de defender principalmente a integridade física e cultural dos povos indígenas, né? Eu acho que, com certeza, ele foi pioneiro nessa luta, ele é quem consegue tornar essa luta oficial, consegue levar isso, transformar isso numa discussão de Estado e consegue fazer com que isso seja um compromisso de Estado. A minha visão sobre a situação dos povos indígenas no Brasil é de que há diversos problemas, os povos indígenas enfrentam dificuldades na parte de educação, saúde, proteção das terras, do meio ambiente e mesmo na parte do desenvolvimento econômico também, que é uma parte bastante importante. Agora, nós não podemos dizer que só há problemas, há avanços significativos também, principalmente no que se refere à demarcação das terras indígenas. Hoje já há um total de mais de 500 terras demarcadas, representando aproximadamente 12% do território nacional. Então isso é bastante significativo. O Brasil não conhece o patrimônio cultural que ele tem. Hoje você tem mais de 220 etnias, falando mais de 170 línguas nesse país. São micro-sociedades, mas elas estão aí, né? Estão vivas, né? E a maior parte delas, vamos dizer assim, estão estabilizadas, estão com seus territórios demarcados, né? Conseguiram superar os períodos das epidemias, né? Conseguiram sobreviver, algumas não, mas a maioria conseguiu sobreviver. Nós também queremos continuar vivos, queremos continuar fazendo parte dessa humanidade, né? Nós não queremos desaparecer, porque nós somos filhos daqui dessa terra. Nós amamos, respeitamos essas montanhas, esses vales, esses rios. Eles têm nome próprio para nós, eles têm humor. Nós cantamos no nosso terreiro, nós cantamos o Atu.
O Atu Minharé, o Atu Minharé. É um rio que passa lá na nossa aldeia que tem o nome de Uatu. No mapa do Brasil ele tem o nome de Rio Doce. É o mesmo rio com outro nome. Da mesma maneira que nós somos o mesmo povo com outro nome. Antes nós tínhamos outros apelidos. Agora nós estamos anunciando o nosso próprio nome para as pessoas aprenderem e parar de chamar a gente por apelido. Tini Burum, Burum Rehé, nós somos os Burum. Nós continuamos a história dos nossos ancestrais, né, dos nossos antepassados, dos antigos. Queremos continuar. Cândido Mariano da Silva Rondon. Um nome que certamente irá atravessar os tempos na história da humanidade, deixando marcas fundamentais. Seu pacifismo encontrou eco na figura de Gandhi, com quem se correspondeu. O homem que incorporou a modernidade não predatória, demarcando nossas fronteiras contemporâneas, num levantamento único da natureza da nossa terra, estabelecendo a comunicação do Brasil com os brasileiros e com o mundo. Em nossa bandeira está oculta a palavra amor, que foi o principal sentimento que moveu a existência deste grande brasileiro. Amor à pátria, amor aos índios, amor à natureza. Hello!